eu comecei a compartilhar uma palavra com você que no início eu disse que eu não iria conseguir terminar, que é quem é o vencedor. Então nesses dias nós estamos compartilhando sobre isso, porque você foi chamado para ser um vencedor. Vencedor é aquele que vai reinar com Cristo quando Ele vier sobre a terra, e você precisa ansiar por isso. E nós compartilhamos um texto que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 37. Projeta para mim, por gentileza. Romanos 8, 37 diz: em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, então a palavra do Senhor fala que nós já somos mais do que vencedores. E semana passada nós compartilhamos um pouco sobre isso. Há uma questão de uma posição que você recebeu, uma posição em Cristo de ser vencedor. É uma posição legal para os filhos, que nós já temos esta posição. Agora há uma diferença em eu ter esta posição na prática, na experiência de vida, e é nós vivermos dessa experiência na prática de vida, de desfrutar daquilo que Cristo conquistou na cruz, de uma vida completamente liberta de todas as amarras do diabo, de uma vida completamente livre de todo legalismo e religiosidade, de uma vida de intimidade com Deus, porque hoje, por meio do seu sacrifício perfeito, nós podemos entrar no Santo dos Santos, nós podemos desfrutar da presença de Deus. E quando nós vivemos isso na prática, nós somos qualificados para sermos vencedores. Então semana passada eu falei sobre isso, ou seja, há uma diferença de você ter uma posição que é sua. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mas na prática nós precisamos desfrutar disso todos os dias. E você pode hoje viver isso na prática. E hoje eu quero compartilhar com você sobre isso, porque às vezes quando eu falo isso, que você precisa ser um vencedor, e vencedor é aquele que agrada a Deus, vencedor é aquele que faz a vontade de Deus, vencedor é aquele que nós compartilhamos, como Paulo diz, que lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, que pela graça de Deus eu sou o que sou, e essa graça que foi derramada na minha vida, ela não se tornou vã, ela não se tornou inútil, mas eu desfrutei disso, e por causa dessa graça, Paulo fala que ele trabalhou muito mais do que todos. Mas às vezes ao ouvir isso nós podemos viver um conflito interior, porque por um lado você quer ser vencedor, por um lado eu quero ser vencedor, por um lado eu quero agradar a Deus, por um lado eu quero viver o chamado de Deus, por um lado eu quero viver a vontade de Deus, mas por outro lado tem os desafios que muitas vezes me faz tropeçar. Tem os desafios que muitas vezes eu não consigo andar segundo a perfeita vontade de Deus. E aí nós entramos num dilema. Pastor, tá bom, eu quero ser vencedor, mas até hoje então eu não tenho conseguido, porque nós achamos que ser vencedor é aquele crente perfeito, é aquele crente que nunca erra, que nunca peca. Estava hoje compartilhando, e nós tivemos um culto poderoso aqui de manhã, de batismo. Eu estava falando para eles, olha, talvez você não vai ouvir isso de muita gente, mas a única certeza que eu posso te dizer é que você vai errar. Sabe que esse é o desafio? Pastor, mas o senhor é pastor, como é que o senhor está falando que as pessoas vão errar? Porque esse é um fato da vida. Mas o problema é que a religiosidade tem isso como um problema. Pastor, mas o pecado que é o problema. Para com essa mentalidade de achar que o erro é um problema. Porque enquanto você achar que o erro é um problema, agora, claro, me ouça com os ouvidos espirituais. Não estou falando que você foi chamado para viver no erro. Não estou falando que você foi chamado para viver uma vida mundana, não. Derrotado é esse que entende que a graça é uma provisão para ele viver do jeito que ele quer. É uma provisão para viver uma vida relaxada, uma vida no pecado, uma vida nos padrões mundanos. Não, isso não é graça de Deus. Isso é uma mentalidade do derrotado. Para o vencedor, ele entende que a graça é o poder de Deus para ele viver uma vida que ele jamais poderia viver pelas suas forças. Mas por outro lado, é um fato que enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos falhar, nós vamos errar.
E o problema é esse, pastor, quando eu erro? E quando eu caio, o que acontece? Porque em muitos lugares você escuta pastor pregando que quando você cai, Deus vai embora. Que quando você cai, você perdeu a salvação. Que quando você cai, Deus vai embora, porque Deus não tem convivência com o pecado, é verdade. Mas o fato é que você erra, mas você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro. O fato é que nós pecamos, mas todos os nossos pecados já foram perdoados pelo sangue de Cristo. E eu quero te dar um exemplo para deixar mais claro. Eu e você, nós somos esse papel. E às vezes quando você olha para esse papel é um papel que às vezes você amassa ele, você pisa no chão, ele suja, ele rasga. E esse sou eu e você. E aí quando você olha para si, o que você enxerga? Você enxerga falhas, você enxerga defeitos, você não consegue ver muitas virtudes. E esse é o problema, nós achamos que Deus nos enxerga dessa maneira. Mas o vencedor é aquele que entendeu a posição que ele ocupa e vive nessa realidade. A Bíblia fala que você foi colocado em Cristo. A Bíblia fala que nós fomos enxertados na videira. E a videira não é a nossa igreja não. A videira verdadeira é Cristo Jesus. E ser colocado em Cristo no original é você ser colocado dentro de Cristo. Então presta atenção nisso aqui. Antes de você entregar a sua vida para o Senhor, Deus olhava e via todas as falhas. Antes de você entregar a sua vida para Cristo, Deus olhava e via todos os seus pecados. Mas teve um dia que você se rendeu ao Senhor. Quantos se renderam? Diga amém. E se por acaso você está aqui e você não se rendeu ainda, hoje é um bom dia para você entregar a sua vida para Ele. Teve um dia que você se rendeu a Cristo. Teve um dia que você entregou a sua vida para o Senhor. E segundo Paulo, a Bíblia fala que nós fomos colocados em Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo. Então eu e você, nós somos esse papel reto aqui. Mas qual que é a mentalidade? É que eu acredito que agora, então, nessa posição de filho, quando Deus olha, Deus vê o seu erro. Quando Deus olha para você, Deus vê os tombos que você caiu, a lama que você mergulhou muitas vezes. Por quê? Porque nós enxergamos isso, nós somos esse papel aqui. Mas qual que é a verdade do Evangelho? A verdade do Evangelho fala que Cristo é o perfeito. Cristo é perfeito ou não? Cristo é reto. E a Bíblia fala que um dia, eu e você que éramos amassados, sujos, tortos, nós fomos colocados em Cristo. E essa é a sua posição agora. Quando você olha para esse tablet, você consegue ver esse papel sujo, amassado, rasgado? Ou você consegue enxergar apenas o tablet? Da mesma maneira, quando Deus olha para você, Deus não vê você mais. Deus vê em quem você foi colocado. E você foi colocado no perfeito. Por isso você não é perfeito, não é porque você é um bom crente. Você é perfeito porque você está no perfeito. Você é perfeito porque você foi colocado nele. E nós precisamos então viver com essa mentalidade. Não a mentalidade que eu sou aceito pelo que eu faço. Não, você não é aceito pelo que você faz. Você é aceito pelo que Cristo fez. E aí esse dilema então, pastor, tá bom, eu sou vencedor, eu quero reinar com Cristo, mas eu tenho falhas. Como que eu faço? Eu quero ler um texto com você. Eu li ele hoje, mas eu quero ler hoje com você na versão A Mensagem. Nós não temos essa versão na projeção, mas é uma versão A Mensagem, que está lá no livro de Efésios capítulo 1, versículo 4. Eu falei sobre ele hoje de manhã, mas eu quero ler na versão A Mensagem com você. Olha o que a palavra do Senhor diz. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós. E nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo,
Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo, e que tem prazer, e que teve prazer de planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse projeto dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Na versão Revista e Atualizada, a Bíblia diz, começa no 4, por gentileza. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Pastor, tá bom, a Bíblia está falando que eu preciso ser santo e irrepreensível. O que é ser irrepreensível? É não ter falha, é não ter uma pontinha sequer para alguém falar, você errou. Agora eu te pergunto, é possível naturalmente você viver essa vida? Pastor, então ninguém vai ser vencedor, porque esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para sermos santos. Santos, agora presta atenção, santo aqui não tem nada a ver com ausência de erro, tem a ver com separação. Você foi separado para algo, para um propósito. Mas irrepreensível aqui tem a ver com conduta, tem a ver com falha, tem a ver com erro. E aí, se eu olho de uma maneira literal, como que eu vou ser vencedor então, se eu não consigo ser irrepreensível? E presta atenção, você nunca vai conseguir por si só, e nem eu. Mas a palavra do Senhor fala que nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O que é esse perante Ele? É na sua posição. Você tem uma posição hoje, que você foi lavado, que você foi perdoado, e que hoje você está assentado com Cristo, à destra de Deus Pai. Hoje você ocupa a posição que Cristo ocupa, pela fé. O problema é que nós queremos andar de acordo com aquilo que vemos, mas a Bíblia fala que tudo que não provém de fé é pecado. É impossível agradar a Deus se não for por meio da fé. Você precisa crer na obra que Cristo realizou. Então o que é o vencedor? Vencedor é aquele que não erra? Não. Vencedor é aquele que entendeu a posição que ele ocupa. Entendeu que sabe que tem um pai que ama. Quantos têm filhos aqui? Diga amém. Quando seu filho era criança, ou às vezes até hoje, quando seu filho caía, ralava o joelho, ele corria para quem? Não era para o colo do pai? É ou não é? Então o filho cai, ele procura um estranho? Não, ele corre para o pai. E ele vai chorando e querendo o colo do pai. Deixa eu te dizer algo, essa deveria ser a nossa atitude. Toda vez que você vê que a sua conduta não está de acordo com o padrão que Deus tem para você. Mas o que acontece conosco? Quando você cai ou quando eu caio, qual que é a nossa tendência? Aliás, eu vou melhorar essa pergunta. Quando alguém cai, erra feio, ele corre para a igreja ou ele corre da igreja? Não precisa responder não, você já sabe a resposta. É por isso que muitos estão lá de fora, porque caíram e por algum motivo acham que aqui não é o seu lugar. Mas é interessante que a Bíblia, que nós sabemos que quando uma criança cai, ela corre para o pai. Por quê? Porque é o pai que vai ajudar. E aí nós achamos, mas como que eu vou estar diante de Deus, pastor? Eu errei, olha a minha vida. Como que eu vou viver aquilo que Deus tem para mim? Olha o que eu acabei de cometer. Mas você esqueceu que teve um dia, antes da fundação do mundo, que Deus escolheu você. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Você acha que Deus se enganou? Você acha que Deus, ele não sabia de tudo que ia acontecer na sua vida? Você acha que você pega Deus de surpresa, você cai, você fala, aí Deus vira e fala, oh, não acredito que você fez isso, fulano. Estou decepcionado. Deus já sabe tudo que você vai fazer. E mesmo assim ele não desistiu de você. Sabe qual que é a diferença do vencedor e do derrotado? É
que o vencedor entende quem ele é em Cristo Jesus. O derrotado, ele acha que o pecado dele é mais poderoso do que a graça de Deus sobre a vida dele. Porque a verdade é essa: quando você se aproxima de Deus, e aí eu quero ler um texto com você que está lá em Gálatas, capítulo 5. Eu comecei a falar sobre isso semana passada, versículo 16. A partir do versículo 16, Paulo começa a falar da obra da carne, dos frutos da carne. Paulo começa a falar o que é a vida de um crente derrotado. Presta atenção, isso aqui é palavra para crente. Paulo está escrevendo aqui, é para a igreja, não é para ímpio. Ainda que muitos não concordem, mas é para a igreja. Olha o que Paulo diz: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo está falando, olha, quanto mais cheio de Deus, vamos mudar o termo, quanto mais próximo. Agora me entenda, essa proximidade aqui não é que você está distante. Deus habita em você. Não tem como você estar mais perto de Deus do que você já está hoje. Eu só estou usando essa terminologia para você entender. Quanto mais perto de Deus eu estou, eu não vou fazer a vontade da minha carne. Concupiscência é um desejo desenfreado. É o desejo que todos nós temos, pelo pecado, pelo erro. Mas aí Paulo fala, olha, quando você anda do Espírito, quando você está cheio do Espírito, quando você está cheio das coisas de Deus, quando você está próximo, tem relacionamento, intimidade com Deus, você não vai viver a vida que você quer viver. Você não vai fazer o que você deseja fazer, mas você vai viver o que Deus tem para você. Então você precisa entender isso. O segredo do vencedor é aquele que entendeu o lugar que ele precisa estar. Não é aquele que não erra, não é aquele que não tem falha, mas é aquele que entendeu, eu preciso estar próximo do Pai. Vencedor não é aquele que não tem defeitos. Vencedor é aquele que entendeu, há um lugar para mim, eu preciso permanecer. Como uma criança que quando cai, ela busca o pai, por quê? Porque o pai vai dar consolo, o pai vai passar remédio, o pai vai curar o machucado, o pai vai fazer tudo o que é necessário para que ela se torne saudável novamente. E aí Jesus fala, olha, se você que é um pai bom, você pensa boas coisas para o seu filho, quando ele cai você coloca no colo, metiolate hoje não existe, graças a Deus, né? Mas você passa remédio, você faz curativo, você coloca ele numa posição de novo, você você leva ele a se recuperar do machucado, para ele viver uma vida saudável. Se você que é mau faz isso, quanto mais o vosso Pai Celeste, quanto mais o seu Deus, Ele vai fazer coisas boas para você. Mas vai fazer para quem? Para aquele que entendeu, eu preciso estar perto dele. Por isso não interessa a sua condição. Não corra de Deus, corra para Deus. O problema é que a religião nos ensina que Deus só pode estar perto de gente santa. Mas Jesus fala que Jesus mesmo disse, eu vim para os santos, para os curados. Não, eu vim para os doentes. Porque se você já está curado, você não precisa de médico. Se você já é perfeito, você não precisa de mim. Então nós precisamos habitar nessa posição que Deus tem para nós. E aí quando você habita nessa posição, tem graça para a sua vida. Porque isso é humildade, é você reconhecer que você não consegue. É você reconhecer, e eu já falei isso várias vezes, é você ser como Davi. Meu irmão, você olha para Davi fez coisas... Talvez você olha, como é que esse cara pode ser um homem segundo o coração de Deus? Mas teve algo que ele sempre teve na vida. Ele nunca correu de Deus. Ele sempre correu para Deus. E a Bíblia fala que esse foi um homem segundo o coração. Por quê? Porque ele entendeu o coração de Deus. Você precisa entender o coração de Deus a seu respeito. Na verdade, o verdadeiro arrependimento não é choro e nem lágrimas. É você mudar a sua mentalidade. É uma metanoia a respeito de Deus. A respeito de Deus. Porque ainda às vezes você acha que Deus ele não pode ter comunhão com você porque você está falho.
Deus não pode te usar porque você ainda não está se consagrando a Deus. Mas o que é consagração? Consagração é você viver nele. É você entender que você já foi consagrado por causa dele. É você entender que esse amor ele vai constranger você. E aí nós somos como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta. Você tira uma rodinha, fica só com uma, depois você tira outra, e aí você vai fazendo o quê? Você fica com a mão atrás. E aí o seu filho está lá andando de bicicleta, todo feliz, achando que ele conseguiu. Mas quando você tira a mão, o que acontece com a criança? Puf! Porque ela não dá conta de andar de bicicleta sozinha. Deixa eu te dizer algo. Eu e você não conseguimos andar de bicicleta sozinhos. Se é que você me entende o que é andar de bicicleta. Nós precisamos de um Deus que está com a sua mão poderosa por detrás nos sustentando, nos segurando para que nós não venhamos cair nem para a direita nem para a esquerda. E aí quando você entende isso, você não vai correr de Deus, você vai correr para Deus, porque você entendeu que teve um Deus que Ele é o alfa lá no início. Ele escolheu você antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, Ele te escolheu. Mas Ele não é só o alfa, não. Ele é aquele que está lá no final, Ele é o ômega. Que Ele vai levar você a viver o que Ele tem para a sua vida. Pastor, mas como que eu vou viver o que Deus tem para a minha vida? Você precisa entender que você não consegue. E aí quando eu entendo que eu não consigo, que eu sou fraco, a graça de Deus se manifesta. Por isso eu creio que só vai reinar com Cristo quem entendeu a graça. Não vai reinar, não é quem é perfeito. Vai entender e reinar é aquele que entendeu. Eu preciso de Deus. E aí Paulo fala aqui que andar no Espírito jamais satisfareis a concupiscência da carne. Agora presta atenção, andar no Espírito é relacionamento. Relacionamento fala de intimidade, de proximidade. Quando você está próximo, quando você entende o seu lugar em Deus, de filho amado, aceito, perdoado, lavado, você tem intimidade. Você tem intimidade. Aí ele continua a dizer, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Porque o nosso querer muitas vezes é contrário ao querer de Deus. Não é só o seu não, o meu também. Mas quando eu entendo a minha posição de filho, que eu preciso estar próximo, que eu não preciso preocupar com o erro. O problema é que nós estamos muito preocupados com o erro. Domingo passado eu dei esse exemplo, mas eu acho que não ficou claro. Eu meditei nele para melhorar ele essa semana. Você tem um filho. Alguém já perdeu um filho aqui? Sim, por 10 minutos, meia hora. Eu já. Talvez você pensou, pai irresponsável. Talvez. Nós estávamos viajando de férias. Nós estávamos andando ali, minha mulher falou, vou comprar um sorvete. Tá bom. Eu achando que meu filho estava com ela, a hora que ela voltou, eu falei, cadê o Vitor? Aí já começou o desespero, nós estávamos lá na Disney. Nem sei falar o português direito, não mais o inglês. Cadê menino? Mas era gente absurdo. E a gente começa a procurar, gritar, chamar. Não sei se foi 5, 10, 15, 20 minutos, para mim foi um ano. Nós encontramos ele. Como é que você acha que nós encontramos ele? Ou qual que foi a nossa atitude? Você acha que nós brigamos com ele? Onde você estava, menino? Por que você soltou a mão do papai? O que você fez? Que você saiu correndo de nós? Você acha que nós nos preocupamos com o que ele fez? Ou com o que ele deixou de fazer? Ou você acha que nós celebramos porque o encontramos? Presta atenção. Essa é a atitude de Deus conosco. Às vezes você acha que Deus está preocupado com os seus atos, mas Deus está preocupado com a distância que você está dele. Porque você foi criado para proximidade. Você foi feito para viver próximo. Mas nós achamos que os nossos atos podem nos afastar do Senhor. Eu amo Romanos capítulo 8.
Porque lá Paulo, às vezes não, ele deu uma das maiores revelações, onde fala que nada poderá te separar do amor de Deus. Será que é o seu erro? Será que é o diabo? Será que é a doença? Será que são as coisas do presente, a do porvir, a altura, a profundidade? Nada poderá te separar do amor de Deus. Quando você entende isso, não é o que você faz que te aproxima, é o que você é. Teve um dia que você se tornou filho. Teve um dia que você ergueu as suas mãos para o céu e você entregou a sua vida para o Senhor. E Ele viu a sua atitude. A Bíblia fala que Ele viu. É tão interessante porque nem foi eu e você que o escolhemos. Pelo contrário, Deus nos escolheu. Paulo fala em Efésios 1 que nós fomos predestinados. Não sei se você acredita ou não em predestinação, nem quero saber. Mas a Bíblia fala que um dia Deus predestinou ter você. Deus escolheu você. Para quê? Para você ser vencedor. E aí quando eu entendo essa proximidade, quando eu entendo essa posição que eu tenho, eu não vou satisfazer o meu desejo carnal. E aí é o problema, porque a religião te obriga a fazer coisas. Então sempre você precisa perguntar: por que você vem no culto? Por que você ora? Por que você jejua? Por que você oferta? Por que você lidera? Por que você vai na célula? Você não pode fazer isso apenas porque você já está acostumado ou se tornou um rito religioso. Porque presta atenção no que eu vou te dizer. Deus, Ele não aceita algo que você faz de obrigação. É verdade. Quantos são casados aqui? Quantos maridos nós temos aqui? Se a sua mulher resolve te beijar só porque ela é casada com você, como é que você vai se sentir? Tem uma lei: beijarás o teu marido 3 vezes por dia. E aí alguém chega para conversar com a sua esposa e fala: e aí, você ama? Ô Jéssica, o Diandro? Amo. A lei fala: amarás o seu marido e beijará ele 3 vezes por dia. Então já dei 3 beijos nele hoje. Mas você beijou por quê? A lei manda. Fazer o quê, né? Você acha que o Diandro vai ser um esposo feliz? Vai ou não vai? Vai não. Ele vai achar que a mulher está com ele por obrigação. Mas você acha que Deus ama quando você o serve por obrigação? Você acha que o Diandro fica mais apaixonado ainda quando a Jéssica não larga o pescoço dele? E alguém vira para a Jéssica e fala: mas por que você é esse grude com o Diandro? Larga ele. Como que eu vou deixar esse marido lindo que Deus me deu? O lindo é por minha parte. Como que eu não vou soltar ele? Como que eu vou ficar longe dele? Eu sou atraída por ele. Presta atenção, isso é lei ou isso é amor? Deixa eu te dizer algo. A paixão começa onde o preço acaba. E se é preço, se é pago, é religiosidade. Deus não aceita. Deus só aceita aquilo que você faz porque você se tornou tão apaixonado. Mas você se tornou apaixonado por quê? Porque primeiro Ele me amou. Primeiro Ele nos amou. E aí o meu amor agora não é uma obrigação, não é uma resposta àquilo que me constrange todos os dias. E aí você não faz por obrigação, você não vem para a igreja por obrigação. Estava brincando, ontem nós chegamos aqui 8 horas da manhã, saímos 10. E às vezes as pessoas passam e veem, e falam: pastor, o que o senhor tanto faz naquele prédio? Eu falei: eu também não sei. Eu acho que eu nem gosto de fazer, eu gosto é de estar com os irmãos. Aí eu arrumo coisa para a gente fazer junto. Não sei se eles gostam não, mas eu chamo e eles vêm. E a gente fica aqui divertindo, né, Adonis? E aí o povo chega, traz pão de queijo aí, por isso que eu engordo. Café. Passa a ver o pastor trabalhando e fala: vou lá levar um pão de queijo para ele. Mas por que você acha que nós fazemos? É porque tem uma obrigação? Não, não. É porque um dia nós fomos conquistados. Mas não foi só eu não, você está aqui porque Ele te conquistou também. E você precisa se permitir ser conquistado todos os dias. E aí quando eu sou conquistado, não é mais peso, não é mais fardo. Aí você pergunta para a Jéssica: por que você beija seu marido? É pesado? Será que é pesado para uma esposa beijar o esposo? Não, não, ela beija porque ela o ama. Mas ela o ama porque foi conquistada. Vencedor é aquele que foi conquistado pelo Senhor. E aí ele decide a não fazer mais o que ele quer.
mas decide fazer a vontade de Deus, decide viver os propósitos do Senhor. E aí não é mais uma obrigação, não é um peso, não é um fardo. Por isso sempre eu falo, se você está fazendo algo para Deus, presta atenção nisso. Pode ser tudo, pode ser oferta, pode ser dízimo, pode ser liderar, pode ser tocar, mas é pesado, é difícil demais, pastor. Ai, para hoje. Porque você está fazendo para quem? Aparentemente é para Deus, mas Ele não aceita. Ele não aceita 3 beijos por dia por causa de uma obrigação. Ele aceita quando é um beijo apaixonado. E por que você acha que tem gente que quer ir para o céu? Porque tem medo do inferno, é verdade. E é crente, isso é tudo crente, presta atenção nisso, é crente. Eles querem ir para o céu porque tem medo do inferno. Agora você acha que Deus quer um bando de gente lá no céu porque o clima no outro ambiente era mais quente? Não, Deus quer um povo apaixonado. Deus quer um povo que foi completamente atraído. Deus quer alguém que foi completamente conquistado, não por uma religião, mas pelo amor do Pai. E esse é o vencedor. E aí eu começo a aproximar de Deus. E aí quando você começa a aproximar do Senhor, o seu querer se torna secundário, a sua vontade se torna secundário. E aquilo que às vezes era pesado demais, você passa a fazer não por obrigação, mas passa a ser algo natural. Natural. E aí você não mente, não é porque você tem medo do inferno, é porque a verdade plena habita em você. Aí você oferta, não é porque você tem medo do devorador, do migrador, do trator, dos cortados. Não. É porque a generosidade de Deus habita em você. E aí você não faz as coisas mais por obrigação, mas sim para responder a uma paixão. Porque teve aquele que te escolheu, e tem aquele que te sustenta, e lá no final ele vai estar com você. Quem que serão coroados pelo Senhor? Me desculpe, mas não são religiosos. A religião que é feita por um ritual ou por uma obrigação, Deus não vai aceitar naquele dia. Não vai. Por isso só vai reinar aquele que compreendeu a graça. Porque eu merecia era a maldição, eu merecia era o inferno. Deixa eu te dizer algo, eu não sei quanto a você, eu tenho espelho na minha casa. Eu sei quem eu sou, eu sei das minhas falhas, mas apesar delas, Deus não abriu mão de mim, mas também não abriu mão de você. Então vencedor não é aquele que é perfeito, vencedor é aquele que entendeu que ele tem uma posição de filho. E quando ele cai, ele não corre de Deus, ele corre para Deus. Ele corre para Deus. O diabo sempre vai querer levar você a afastar do Senhor. Por quê? Porque quando você corre para Deus, você não vai satisfazer a concupiscência da carne. Quando você corre para o Senhor, qual que é o fruto que vai fluir de você? E é tão interessante que Paulo fala dos frutos. Olha o que a palavra do Senhor diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Isso aqui é para crente, não é para ímpio não. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Ou seja, reino é um tempo, não vai reinar, não vai ser coroado como vencedor. Por quê? Porque vive de uma maneira natural, carnal, fazendo a sua vontade. Mas quando você está próximo de Deus, quando você tem relacionamento, intimidade, e não é porque você é perfeito, é porque você entendeu que é Ele que te sustenta, é Ele que não deixa os seus pés vacilarem. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, viver com alguém assim é bom demais. Imagina você ter um patrão que ele é cheio de amor, e porque ele é cheio de amor, ele é cheio de alegria, ele é cheio de paz, ele é longânimo, ele é benigno. Irmãos, andar com gente benigna é muito bom.
Presta atenção, você precisa estar perto de pessoas benignas. Pastor, o que é ser benigno? É sempre pensar o bem. Ah, pastor, mas o povo vai me enganar. Vai mesmo, vai. Você vai ser feito de bobo, de palhaço. Mas não mude a sua natureza por causa das pessoas. Você andar com pessoas assim é maravilhoso. Pessoas que realmente têm esses frutos. Mas esses frutos, isso você precisa entender. O fruto ele é natural, ele é espontâneo. Você tem um pé de limão na sua casa. O limoeiro ele esforça para o limão nascer. Vai nascer o limão. É assim? Não. Você dorme, acorda, de repente o limão está lá. Porque é um fruto, é algo espontâneo. Porque é um fruto. Isso precisa acontecer na sua vida. Os frutos do Espírito precisam ser espontâneos. Não é algo forçado. Não é uma forçação de barra. Não é aquele negócio de você vestir um paletó porque você está na igreja e depois você vive totalmente contrário. Não. A sua vestimenta aqui é a mesma de lá. Mas não é uma vestimenta natural, não. É as suas atitudes. Por quê? Porque você está próximo do Pai. Pastor, mas eu posso cair. É verdade, você pode cair, vai cair. Mas quando você cair, Ele vai colocar você de pé novamente. Então quem que é o vencedor? É aquele que entendeu que precisa da graça. É aquele que entendeu que por ele mesmo ele não consegue. É aquele que entendeu que pelo seu esforço próprio, pelo seu esforço natural, você nunca vai conseguir agradar a Deus. Presta atenção, essa ficha precisa cair na sua mente, no seu coração. Você não consegue, e ponto. Por isso que você precisa de um Salvador. Salvador não é só para te livrar do inferno, não. É para salvar você de si mesmo. Porque na verdade você acha que você pode. Eu acho que eu posso. E aí quando eu acho que eu posso, o erro vai ser inevitável. Mas quando eu acho que eu não posso, você vai para o colo de quem? E no colo do seu pai você jamais vai cair. Presta atenção nisso. Humildade é reconhecer que não dá conta e que você precisa de um Deus para te sustentar. Humildade é você reconhecer que você não pode, que você é incapaz com seus esforços de agradar a Deus. Mas o máximo que você pode fazer, já viu aqueles quadros? E quando seu filho está lá na escolinha, no jardim, no pré, ele faz um desenho, a tia no dia dos pais manda ele entregar para você. Quando você pega aquele desenho, o que tem naquele quadro? Nada. Sinceramente, eu sei, a mãe fala que coisa linda, não é feio, não tem nada ali, não tem, você não sabe a forma daquele negócio. É verdade, porque ele não sabe fazer. E foi o melhor daquela criança. A tia falou, se esforça que vai ser da mamãe no dia das mães. Ele se esforçou, mas a hora que ela pega, não é nada. Não dá conta. Ainda que você fica feliz com isso, é bom mesmo, porque é seu filho. Mas esse é o nosso melhor para Deus. O nosso melhor para Deus é trapos de imundícia, a Bíblia diz. Porque é esforço próprio. Mas quando você entende isso, você vai depender de Deus. Você vai buscar o Senhor. E Ele capacita você. Por quê? Porque é na sua fraqueza que a graça de Deus vai se manifestar. É quando você entende que você não dá conta que o poder de Deus vai ser liberado. Porque até você entender isso, Deus não vai derramar poder. Porque se você dá conta, para que Deus vai agir? Se você consegue, por que Deus vai entrar na equação? Deus entra na equação para que você possa viver como mais que vencedor. Quando você entende, eu não consigo. Quando você é sincero para Deus, para falar o suficiente, falar, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou viver o resto da vida nessa miséria de vida. Eu vou viver o resto da vida sendo essa mulher chata, enjoada, essa mãe irresponsável. Se o Senhor não me ajudar, eu estou frito. E aí quando você faz isso, você reconheceu. E aí o que acontece? A graça de Deus se manifesta. E aí é o que a Bíblia diz, aonde teve muitos erros, muitas falhas, muitos defeitos, muitos pecados, aonde abundou o erro, a falha, o que vai acontecer? Superabundar a graça. E aí você vai viver como vencedor, mas não é na sua força,
não é na sua sabedoria, não é por causa do seu conhecimento, da sua experiência. Ah, pastor, eu tenho tantos anos de crente, e aí? É o dia que você entende, eu preciso do meu Pai. Eu preciso correr para Ele, não correr dele quando eu errar, não correr dele quando eu falhar, mas eu preciso depender dele. E aí quando você entende isso, os frutos na sua vida começam a aparecer, e de uma maneira natural. Você chega em casa, sua mulher fala: meu bem, você mudou, você parou de ser aquele marido ranzinza, chato, brucutu. Você fala: é mesmo, nem percebi. Por quê? Porque a verdadeira transformação não é fruto de esforço, é um fruto de contemplar a Cristo. E essa é a verdadeira transformação, é quando é uma mudança natural. Não é uma mudança exterior, mas é uma mudança interior, que se projetou no seu exterior, porque você está perto daquele que te sustenta. Quantos estão me entendendo nessa noite? Por isso, às vezes, semana passada eu falei sobre o vencedor. E aí a Bíblia diz que o vencedor é aquele que agrada a Deus. Mas você só pode agradá-lo quando você está com Ele. Você só pode agradar quando você está próximo a Ele. Eu presto atenção, com muito amor e carinho eu falo isso. A preocupação de Deus com você é muito maior com o que você faz. A preocupação de Deus é aonde você está. Que você não está no lugar que você deveria estar. Foi assim com Adão. Quando Adão errou, comeu da árvore, do fruto, pela mulher induzida pela serpente. O que Deus tinha com ele todos os dias? Comunhão. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Deus tinha comunhão com Adão todos os dias. Tinha ou não tinha? Quando Adão pecou, mudou alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. No dia que Adão pecou, na hora marcada, aonde Deus estava? Deus foi ter comunhão com Adão. Mas quando Deus chega lá, onde que Adão estava? Fugiu. Por que ele fugiu? Ele teve medo. Então presta atenção. Mesmo quando Adão pecou, Deus não deixou de querer ter comunhão com ele. Deus foi lá. Deus foi lá. E aí quando Deus chegou, Adão não estava. Qual foi a pergunta que Deus fez? Adão, o que você aprontou? Por que você comeu? Foi essa? Essa é a pergunta que eu e você fazemos para os nossos filhos quando ele erra, não é? Quando você chega lá, quebrou um prato, você fala: menino, o que você fez? Não, Deus não é assim. O que Deus falou para Adão? Aonde você está? Por que você não está no lugar que você deveria estar? Apesar de ter feito o que não devia fazer. Esse é o alvo do diabo. É te afastar do lugar que Deus te colocou. Quando que isso acontece? Quando você falha. O diabo sempre vai querer te remover da sua posição. Pastor, qual que é a minha posição? Filho amado, filho aceito, filho perdoado, mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Quando você entende isso, quando você já sabe a maneira que o diabo trabalha, apesar dos meus erros, eu sei o meu lugar, e eu só vou vencê-los na posição que Deus me colocou. Eu não vou vencer os meus erros, não é fugindo de Deus. Infelizmente isso é ensinado em milhares de igrejas. E Deus não pode ter comunhão com aquele que está no erro. Mas pasme, você não está no erro. Ainda que você erre, você está em Cristo. Essa é a verdade do Evangelho. Você não está no erro, você está em Cristo. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Talvez eu vou falar algo aqui que vai te chocar, mas no amor há espaço para o erro. No amor de Deus por você há espaço para falha. Há espaço e já teve provisão para cada uma delas. Por isso você não precisa deixar o seu propósito. Por isso você pode viver como um vencedor. Quando eu corro para o Senhor. Quando eu entendo o que Deus fez por mim.
Quando eu entendo o lugar que Deus me colocou, e Deus não me colocou não é porque eu sou bom, Ele me colocou porque Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Você crê nisso, que você é escolhido por Deus? Isso faz toda a diferença na sua vida. Isso faz diferença para o seu chamado. Isso faz diferença para o seu dia a dia. Porque quando você entende isso, você não vai viver a sua vida, mas você vai viver a vida que Ele tem para você. Por quê? Porque você está na posição que Ele te colocou. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Fica de pé onde você está nessa noite. O vencedor é aquele que procura agradar a Deus, porque foi conquistado pelo Senhor, porque foi atraído pelo Senhor, porque foi chamado pelo Senhor, porque recebeu esse amor de Deus. Sabe, então nós precisamos realmente entender que há uma recompensa para os vencedores. Mas lembra, vencedor não é o perfeito, vencedor é aquele que permanece na posição que Deus o colocou. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Queria que você falasse isso para Deus. É Deus que vai levar você a ser vencedor, não é você. Você já até tentou, você já até buscou, você já até se esforçou. Não foi uma nem duas, não, foram várias vezes. Mas se permita o Senhor te colocar onde Ele quer te colocar. Ah, pastor, mas eu caí. É verdade, às vezes você está com o joelho ralado, às vezes você está com o joelho esfolado por causa da queda. A queda foi grande. Mas corra para o seu Pai, porque é Ele que vai te reposicionar. É Ele que vai te colocar no lugar que você nasceu para estar. É Ele que vai te atrair. É Ele que vai te levar a viver o que você ainda não viveu. Por isso eu queria que agora você falasse para Deus, para o Senhor, que você deseja viver nessa posição que Ele tem para você. Vencedor não é gente perfeita. Vencedor é aquele que está no lugar que Deus tem para ele. Fala para o Senhor agora. Se junte com esse irmão que está perto de você. Se junte com esse irmão que está perto de você. Ore por ele, para que ele possa ter revelação.